Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Salve família, tranquilidade, ou melhor, na paz de já. Estamos aqui no mais um episódio do Laboratório de Luz. Eu, Miele, diretor de fotografia, e dessa vez temos a honra e o prazer de ter Penas de Rafa. Oi. Bom, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa, ou Penas de Rafa. Tenho 32 anos, sou da Zona Leste de São Paulo, nasci aqui em São Paulo mesmo. Sou artista visual, trabalho com imagens no geral. O meu foco mais é pintura, geralmente, mas gosto muito de trampar com fotografia também. Sou uma pessoa LGBT. E é isso. Sou muito curioso. Gosto de, para além de brincar com as imagens, também brincar com as palavras. Já viajei bastante, morei em outros lugares aqui no Brasil. Sou uma pessoa super curiosa. Gosto de saber sobre as pessoas, gosto de ser uma pessoa mais coletiva também. Acho que por hora é o que vem na minha cabeça. Tranquilo, sem pressão e sem pressa. É isso. Rafa, como todo o processo do Laboratório de Luz, a gente sempre monta uma luz, né? Pensando na pessoa que vai ser entrevistada. Então a gente, seja com ponto de luz ou com a luminária que compõe o seu cenário maravilhoso, ou qualquer outra iluminação que venha, né, trazer uma identificação ali. Então isso faz parte do nosso processo, quanto criativo, quanto fotográfico, quanto também processo de... E como parte da nossa vivência, a gente sempre faz a seguinte pergunta: quem é você? Bom, quem sou eu? Acho que eu sou uma pessoa, no geral, assim, otimista. Por mais que o mundo seja um lugar que tenha muitas questões, né, que atravessam a nossa realidade, dependendo do recorte de cada um. Eu acho que eu sou um cara que tem fé nas coisas. Tipo assim, eu boto fé no poder das coisas se transformarem, assim, né? Sou muito fluido, assim, de entender cada momento. E quero construir coisas. Tipo assim, quero, de uma certa forma, desenvolver o meu trabalho e que tenha uma contribuição, de alguma forma, para a sociedade, assim. Por entender que eu sou construído de várias referências, de várias coisas que já vi que fizeram acreditar no meu caminho, de entender onde eu tô. E acho que eu sou um cara que quer deixar uma contribuição, de alguma forma, sabe? Tanto com o meu trampo da arte, tanto com a minha relação de me comunicar com as pessoas, fazer pontes. Eu acho que dentro do meu processo individual da minha vida, os laços que a gente faz com as pessoas são extremamente importantes para nossa caminhada, assim. Numa definição mais simples, assim, eu acho que eu sou um cara, sei lá, que gosta de viver as coisas no momento, tá ligado? Tipo, fazer o que eu tenho nas mãos, sabe? Sem ficar muito ansioso pra planos futuros ou pra coisas assim. Eu tenho essa vibe de aproveitar o momento da melhor forma possível, sabe? Tipo, pô, a gente tá aqui fazendo uma coisa, vamos viver isso e desenvolver o que pode estar acontecendo agora. Então, acredito que seja um pouco disso, assim. É muito complexo, né? É difícil a gente também se definir. É um exercício, na verdade, né? Tipo, esse bagulho de se definir, saber quem a gente é, a gente fica até, caralho, realmente se questionando sobre quem somos. Mas, no geral, eu acho que eu sou um cara que sou otimista, tenho fé nas coisas, mesmo que o mundo seja do jeito que tá e do jeito que foi por muitos anos já na nossa história. Mas eu tenho fé que existem momentos que a gente pode sim mudar totalmente a nossa vida pra uma coisa melhor, sabe?
E que os encontros com as pessoas fazem grande parte dessa transformação, assim. E também faço umas artes, né? Pinto, pá, tiro umas fotos, faço outras coisas, assim, que também definem muito da minha personalidade, assim, da minha trajetória até agora. E é isso. Por enquanto, acho que é isso. É incrível toda essa jornada, porque a gente precisa atravessar a ponte, né? E a gente nunca sabe qual que é o percurso que a gente está enfrentando, mas a gente precisou iniciar. E quem é você é o que te fez chegar até aqui, até agora. Sim. De onde vem a sua fonte de inspiração? A minha fonte de inspiração vem se pegar muito numa questão de olhar pra minha própria história, assim, tipo, fazer uma análise autobiográfica, ver sobre a minha vida. Tipo assim, quais foram os momentos importantes pra mim no meio da minha trajetória. Mas acho que a minha inspiração vem da natureza, especificamente. Tipo assim, eu gosto muito de observar a natureza, gosto muito de animais, pinto animais, gosto de plantas. Então acredito que uma grande parte da minha inspiração venha do natural. Tipo, da natureza mesmo. Eu sou muito curioso, né? Desde criança sempre fui muito assim. E a natureza num aspecto geral, assim, não só pensando, sei lá, em plantas e animais, mas as estações do ano, tipo assim, os elementos da natureza. Eu acho que uma grande fonte minha de inspiração é o movimento das coisas. Tipo assim, o movimento da natureza, especificamente, sei lá, como o vento bate, como a luz do sol bate em algum lugar, como o barulho da água. Eu acho que essas coisas mexem muito com o meu processo criativo também. Tanto que eu pinto com aquarela, né? Eu pinto com água. Então, tipo, tá ali no meu inconsciente e no meu consciente também. Que a natureza é uma coisa que me inspira bastante. Não só isso, também as pessoas. As pessoas também me inspiram bastante, de verdade. Eu amo estar em contato com as pessoas. A natureza é uma parte muito essencial no meu trabalho. Tanto que se você para pra analisar, o meu trabalho sempre tem um truquezinho escondido ali, sempre tem alguma coisa que remete à natureza, né? Que às vezes eu posso acabar reconhecendo mais do que os outros, mas a natureza e o contato com as pessoas são uma inspiração. E por que, através da pintura, para se expressar o que você sente pela natureza? Acho que foi o meio que eu encontrei de traduzir algumas coisas inconscientemente, assim. A pintura não era um ponto principal na minha vida dentro do meu trabalho de artista visual, né? Eu sempre fui muito geek, assim, sempre gostei de quadrinhos. Eu era uma criança sozinho, tipo, eu não tinha irmãos, né? Meus pais se separaram, aí eu era uma criança que ficava sozinho, e aí eu tinha que ter alguma coisa pra me divertir, né? Eu gostava de ler, sempre fui muito da leitura, sempre gostei muito de ler, e os quadrinhos, né? Aquela vibe lúdica. E aí comecei a desenhar, ver as imagens, assim, dos super-heróis, as coisas que eu gostava, e começar a reproduzir isso. Mas eu não fazia ideia que no futuro seria algo tão importante pra mim. Eu tive um relacionamento que o cara me motivou a pintar pela primeira vez. E aquilo, de uma certa forma, me deixou calmo. Eu tive uma sensação de como se eu não precisasse obrigatoriamente fazer algo porque tinha um fim monetário ou porque tinha um objetivo, eu só precisava fazer. E a pintura me trouxe essa calma, sabe? Esse acalento, assim. Tipo assim, pô, tô desbravando uma coisa eu por mim mesmo. E ver o resultado depois. Tipo, ver o que as pessoas achavam do meu trabalho. Foi, acho que, algo que me fez me interessar mais por me expressar pelas imagens, né? Especificamente. Pra quem pinta, acho que isso é uma coisa bem comum também. Quando a gente tá ali na nossa própria mente, fazendo o nosso próprio trabalho, só a gente consegue entender o que a gente tá pensando, né? O que a gente tá sentindo. É tipo uma meditação mesmo, bagulho, né? Se você parar pra analisar, assim. É isso. Qual é a obra que você se sente mais conectado que você pintou? Caralho.
sério, hein? Na moral. E, tipo assim, eu posso listar 3 obras. Eu tenho um projeto que se chama Laços, que vem muito desse lance aí das conexões que a gente faz com as pessoas. E como isso trilha o nosso caminho, né? Tipo, porque somos seres coletivos, querendo ou não, seres humanos. E nosso processo de solitude é importante, mas no geral o que faz as coisas se movimentarem é o contato com as pessoas, né? Então eu tenho um projeto chamado Laços, que fala sobre as conexões que a gente faz com as pessoas. E cada um desses laços, ele tem um material, um tipo, uma textura que fala sobre o que essa pessoa desperta na gente. Por exemplo, sei lá, eu amo uma pessoa. Então esse laço, ele vai ser de uma cor, de uma forma específica. Se eu tenho algum atrito com a pessoa, ele vai ser de outro jeito. Então, eu acho que essa é uma obra também que reflete muito sobre os meus processos com cada um que tá ao meu redor, que é importante pra mim. Muito também algo que é importante pra mim são o trabalho dos pássaros, né? Que refletem uma outra questão da minha vida, ser uma pessoa migratória, no meu processo de autodescobrimento como um cara gay, assim, querer minha liberdade. E também de ser uma pessoa que se comunica muito, faz muito barulho, tá sempre aqui e ali, vai pousando de um lugar ao outro, assim. Eu sempre tô em vários lugares, né? Tipo, eu vou ali, faço uma coisa, vou ali, faço. Então, são 2 coisas que são obras importantes pra mim, a minha relação com os pássaros no geral. E, tipo, velho, tem milhares de espécies de pássaros, milhares de cores. E, tipo assim, os pássaros eram parentes dos dinossauros, velho. Tipo, caralho, o bagulho é muito louco. Então, os pássaros, Laços, que é esse que fala da conexão das pessoas, e uma obrinha específica que eu fiz assim, tipo, falei, pá, vamos testar, né? Foi uma tela que eu encontrei na rua, bem grandona, assim, e eu tenho esse lance de tentar fazer um upcycling, né? Tipo, aproveitar coisas que são legais. Tanto que eu tenho algumas aqui, depois eu posto, se você quiser ver. Mas é uma que se chama Pássaro Miscigenado, que já se conecta ao rolê dos pássaros. Que foda. E ao mesmo tempo fala sobre esse processo dos pombos, né? Ai, gente, não me julguem. Dos pombos? Dos pombos. Tá aqui, eu vou até te mostrar depois. Né? Trazendo essa reflexão também sobre até o nosso processo de colonização, né? Como foram trazidas várias espécies pra cá e tal, e o pombo foi uma delas, né? Tanto que é uma marca registrada de São Paulo, assim, pra muita gente, né? Eu sei que no Brasil todo tem pombo, tá, gente? Mas pra quem é daqui consegue entender o que eu tô falando. E aí eu fiz um trampo misto de colagem com tinta acrílica. E foi muito legal, assim, porque, tipo, era um jornal, né? Que eu colei atrás. E aí tinha várias informações, umas coisas que flertavam um pouco com o que eu tava pensando no momento quando eu tava pintando a obra. E eu fiquei surpreso. Tipo assim, acho que essa obra é importante pra mim porque eu tenho, às vezes, uma síndrome meio que do impostor, sabe? Tipo assim, de ser crítico com o meu trabalho, de o que eu consumo é algo bom. E, tipo assim, eu quero chegar num ponto em que eu consiga sentir que estou satisfeito com o meu próprio processo criativo pra mostrar pras pessoas, sabe? E essa obra, eu falei, caralho, mano, acho que eu posso estar chegando ali, entendeu? Então, a obra do Pássaro Miscigenado, pássaros em geral, tem 1 milhão de passarinhos que eu já pintei. E Laços. Acho que são essas 3 obras que falam bastante sobre mim. Pra quem me conhece, sabe. Quem me conhece, sabe. E por que essa conexão com o pombo? É que eu usei o pombo, na verdade, como uma coisa territorial, né? Tipo, eu pensei... Depois que eu fiz o pombo... Porque o pombo é injustiçado, gente. Porra, a gente sabe que ele é sujo, a gente sabe que ele come lixo. Só que, tipo, o cara foi trazido pra cá também. Entendeu? Quantas pessoas não foram trazidas pra cá? E como isso também não atravessou, para além da vivência do ser, o lugar onde a gente mora. Porque é um problema de saúde o bagulho, né? A gente passa na rua e chuta um pombo assim, a gente perdeu esse lance de entender que também é um animal, né? Caramba, a gente passa na rua e foge, e com toda a razão, porque é uma questão de saúde, né? Mas eu quis usar meio que isso do trazido pra cá, entendeu? Uma coisa invasora, assim, como os próprios colonizadores que vieram pra cá, e vocês sabem do restante, né? Ficar falando sobre isso agora não. Mas isso porque do pombo foi realmente por isso mesmo. Ser trazido pra cá, tal, a cidade de São Paulo
ter esse lance do cinza, né? Esse lance do urbano, como em outros lugares que são metrópoles também. Sim. Foi essa referência que eu tive, sim. Tadinho do pombo. Foi esse, moral da história. É foda. Me lembrou um artista chamado Jeff Staple. Jeff Staple, ele é um designer e enfim, fez colaboração com New Balance, Nike, Adidas, enfim. E a identidade visual dele é um pombo. Que viagem, né? E é muito foda. Acho que eu já vi alguma coisa sobre. Um cara até que já fez umas cadeiras, tal. Ele já fez várias coisas. Parada com arquitetura. E tipo, mano, a gente é da cidade, pá, entendeu? Isso tava sempre na nossa infância. São coisas que remetem também a ser de São Paulo pra mim, de uma certa forma, sabe? Saquei. É isso. Como parte do teu processo criativo, né, vem da parte da natureza, essa conexão com os pássaros, né, com o pombo e com os laços. Essa pombo enlaçado. Um pombo enrolado, tadinho. Essa trindade aí que significa apenas girafas. Sim, penas, pássaros. Entendeu? Qual foi o processo que você teve consigo mesmo pintando que te fez transcender quanto pessoa? O processo que me fez me transcender como uma pessoa foi perceber que o domínio da prática pode levar a gente a lugares inimagináveis. Tipo assim, de praticar coisas a longo prazo traz resultados assim surreais. Tipo assim, como eu comecei a pintar, né, meu traço era uma coisa, a profundidade que eu entendia era uma coisa, a luz, a sombra era outra coisa. E me fez transcender em perceber que eu fiz sozinho. Eu pratiquei o negócio sozinho, né? Tipo assim, eu cheguei dentro desse método com meu próprio esforço. Acho que a pintura me transcendeu nesse aspecto. De perceber de quando a gente faz várias vezes a mesma coisa, quando a gente tá interessado, a gente acaba chegando num lugar diferente. Acho que isso pode ser uma resposta, assim, pra isso. Em relação a saber que eu pratico há muito tempo e focar minha atenção nisso é algo que faz eu melhorar. Sabe? E eu não preciso de uma aceitação de ninguém, assim, que é uma coisa que eu faço comigo mesmo aqui dentro de casa. Tipo, eu posto algumas coisas que eu faço, mas nem tudo. Então, tipo, olhar e pensar, caralho, a minha evolução dentro do negócio, que é o que me faz transcender, realmente. De pensar que olhar um desenho meu de 10 anos atrás e olhar um desenho que eu vi semana passada, eu já tenho um olhar diferente pra coisa, sabe? Esse é o momento certo de parar. E o meu processo criativo tem uns hiatos, assim, tipo... comecei hoje, pá... Mano, quando eu vou terminar, aí a gente vê depois. É um ponto em comum, Uhum. Você já fez exposição do teu trabalho? Eu fiz uma exposição uma vez, mas ainda não tinha esses projetos, todas essas coisas que hoje em dia eu tenho como uma identidade visual mesmo, né? Como uma assinatura minha dos pássaros. Tava super inseguro, assim, pra caralho. Tipo, foi uma amiga minha que foi expor num bar ali na Praça Roosevelt, chamado Mr. Cult. Ela foi fazer uma feirinha que ela pintava umas mandalas, ela me chamou pra ir. E foi a única vez que eu fiz, assim. Eu tive outras pessoas que ficaram interessadas nos meus projetos, mas pessoas que às vezes não condiziam muito com o que eu acredito, sabe? Ou também, né, foi em outro estado quando eu morei, aí acabou não dando muito certa dinâmica. Mas eu tenho a pretensão, sim, de fazer. Eu queria que o meu trabalho ele se dividisse em várias partes, não especificamente só na pintura, né? Porque eu gosto do visual no geral. Tipo assim, escultura, sei lá, roupas, sabe? Tipo assim, fazer coisas bem diferentes. Mas foi a única vez que eu expus o meu trabalho. Faz anos, inclusive, mas... Quanto tempo, você sabe? Eu acho que deve fazer uns 12 anos. Cara, você pinta há quanto tempo, então? Meu, eu pinto... Assim, que eu desenho faz desde que eu era criança, né? Vou fazer uns Naruto, pá, umas coisas assim de anime. Eu sou otaku, velho. Porra, vou me expor agora, eu sou otaku. Mas os otakus, ó, fechação, tá ligado? É nóis, muito nóis, tropinha dos otaku, cola aí.
Mas que eu pinto mesmo foi porque essa exposição foi bem na época, assim, que eu tava pintando. Isso que me deixou mais inseguro também. Foi a época que eu tava desbravando a aquarela, né? Então deve fazer uns 13 anos que eu pinto. Ou seja, com um ano você já fez uma exposição. Juro. Meu Deus, gente. É, vida louca. Life is crazy. Com um ano de pintura eu fiz a exposição. Isso me deu um pouco de coragem, entendeu? De pensar que, né, eu dentro do meu processo tenho muito esse lance do o que é o bonito, o que é o feio. Hoje em dia eu já desconstruí isso, né? Porque é tudo uma questão de perspectiva de cada um. Mas é uma loucura, gente. Fica todo esse tempo aí se cobrando sobre as coisas. Você se identifica como um artista? Ou você teve um momento... Tipo, você se posiciona como um artista hoje? Uhum. E se sim, em qual momento você se descobriu artista? Cara... Muito louco você falar isso, assim, porque isso vincula a outra experiência da minha vida, né? Foi quando eu soube que eu era gay, por exemplo. Tipo assim, porque as pessoas falavam aquilo pra mim. Eu não sabia o que era isso. Então, as pessoas falaram pra mim que eu era artista. Tipo assim, entendeu? Elas olharam o meu trabalho e viram um bagulho e falaram, cara, esse é artista. Aí, tipo... Eu fiquei tipo, gente... Como assim? Será mesmo? Aí eu comecei a analisar, né? Porque pela quantidade de coisas que eu fazia, eu achava que era mais um hobby. Não achava que era especificamente um trampo mesmo. Eu não tinha essa consciência sobre o que era ser artista, sabe? Por isso que eu usei essa analogia aí. Porque, tipo, falavam, ai, bicha, eu não sabia o que era. Aí depois eu fui entender realmente o que era ser aquilo. E a artista é a mesma coisa. Ah, artista, eu falava, como assim? Aí hoje eu consigo entender que sim, sou artista, gente. É babado. Cara, uma mensagem pra quem te assiste. Uma mensagem pra quem me assiste é... Uma coisa que eu escutei uma vez é, faça as coisas. Tipo, sem pensar no que as pessoas podem pensar, no público que vai gostar ou que não vai gostar, porque tudo que a gente produz chega em quem precisa da forma certa. Tipo assim, quem tem que ver o nosso trabalho vai ver. A gente nunca vai ver todos os trabalhos do mundo. A gente nunca vai conseguir consumir e ler todos os livros do mundo, então quem precisa chegar ao nosso trabalho vai chegar. Então é isso. Acho que essa é a mensagem que eu dou. E sobreviver é uma forma também de resistir a várias coisas. Então, tipo assim, o bagulho é louco, é difícil. A gente olha pra várias coisas, várias realidades e fica pensando, meu Deus do céu, como que pode? Mas que a gente tenha força no nosso caminho, né? Porque pessoas com realidades às vezes como a minha precisam de inspirações, sabe? Tipo assim, pra saber que, mano, aquela pessoa ali vem de um lugar como eu, ou sei lá, faz alguma coisa que eu acho massa, que eu também faria. Então a gente fica como exemplo de inspiração para as pessoas, sabe? De que existe a possibilidade da gente chegar em outros lugares. Então é isso. Produzam sem pensar muito no público. E confiem também. Tipo, né? Continua o bagulho. Acho que é isso. É foda, é difícil, é desafiador pra porra. É muito fácil pra mim falar na minha pele, na minha realidade continua, né? Cada um sabe as suas dores, mas no geral, eu acho que existe uma recompensa, assim, que não é só individual, não é só pensando no nosso agora, mas no futuro, né? A gente não sabe. Tipo assim, se eu tô pintando um quadro hoje, que pra mim eu tenho uma ideia mais lá no, sei lá, 50 anos no futuro, isso vai gerar uma ideia em alguém que pode mudar alguma coisa, sabe? Pequena, ou média, ou grande. Mas é isso. Eu sinto que eu fui muito atravessado por trabalhos artísticos assim que... Porra, eu falei, caralho, velho. Tem uma moral da história. Acho que é isso.